Está começando o Top Prepara Cast, o podcast que você pode ouvir e ver e que te deixa mais perto da aprovação no exame da OAB e ainda te atualiza sobre as últimas novidades e dicas de leitura. Eu sou o professor Virgílio Meirelles e se você está reconhecendo a minha voz, porque o meu cabelo foi embora, é porque provavelmente você passou por uma de minhas salas de aula. Mas se não for o caso, sinta-se à vontade. Por aqui também. Você é muito bem-vindo, certo? O tema do nosso Top Preparacast de hoje é a definição de consumidor e de fornecedor. Aquela que você encontra nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Você sabe quem é considerado consumidor e quem é considerado fornecedor? Você sabia que já houve exames da OAB e em concursos públicos onde a banca usou essa definição para pegar o examinando ou o concursando na distração? Nos próximos minutos, você vai entender quem é considerado consumidor e quem é considerado fornecedor, para nunca mais ser pego no momento de distração, pois não concordo com o termo pegadinha. Mas antes da gente entrar de fato no assunto, eu tenho um recado. Sempre vou indicar outros podcasts ou outros canais do YouTube, de assuntos jurídicos ou não, aqui nesse espaço, pois o meu maior interesse é em seu sucesso e que você se mantenha sempre um passo à frente. Então, a primeira dica é o podcast Economia Falada, do Ricardo Amorim. Eu recomendo que você siga o Economia Falada na forma de podcast que você mais usa. Afinal, informação é o maior bem que temos e um profissional de direito tem que saber dos assuntos do cotidiano, pois nunca se sabe quem vai entrar pelo escritório ou te mandar uma mensagem por e-mail ou pelo WhatsApp. Agora voltando ao nosso tema, durante esse episódio eu vou trazer pontos importantes para os quais eu preciso da sua máxima atenção. Sabe quando você está na aula presencial e anota que o professor falou para não esquecer? Ou quando está lendo um artigo ou um livro e usa um marca-texto para destacar aquele trecho que você achou importante? Aqui no Top PreparaCast, tá? Nós temos um marca-texto sonoro. Toda vez que você ouvir este som, é porque vem coisa importante, tá? Uma boa dica para quem não puder transcrever na hora é anotar os minutos e os segundos em que aparecem os marca-textos sonoros, para depois ouvir com muita calma, tá? Bom, dados os recados, vamos começar. Você sabia que em seu discurso, lá em 15 de março de 1962, o então presidente norte-americano Kennedy salientou que todo consumidor tem direito essencialmente à segurança, à informação, à escolha e de ser ouvido. Isto provocou debates em vários países e estudos sobre a matéria, sendo por isso considerado um marco na defesa dos direitos dos consumidores. Tem um link lá na descrição sobre esse discurso. Já o Pacto de São José da Costa Rica, ele traz o direito da retificação ou de resposta. Toda pessoa atingida por informações, olha só, inexatas ou ofensivas, emitidas em seu prejuízo por meio de difusão legalmente regulamentado e que se dirijam ao público em geral, tem direito de fazer pelo mesmo órgão de difusão sua resposta ou retificação, nas condições estabelecidas em si. Aqui vai aquele princípio da analogia. Eu sei que aqui parece, você lendo e me ouvindo falar sobre esse item 1 do artigo 14, que a gente está falando sobre meios de televisão. Mas o ponto essencial que Kennedy quis trazer lá em 1962 foi o direito à informação. E isso, o nosso código de defesa do consumidor é implacável nesse direito do consumidor. Então temos que ter em mente que o direito da informação do consumidor é praticamente inalienável. E como você sabe muito bem, o Pacto de São José da Costa Rica foi alçado ao status de direitos fundamentais
com a edição da Emenda Constitucional 45, lá em 2004. Mesmo sendo aprovado sem as regras estabelecidas no parágrafo 3º, tá, que foi inserido pela Constituição na emenda lá em 2004, porém, isso nós vamos ver e vamos tratar quando formos estudar direito. Sempre direito internacional, público ou privado, tira 2 pontos do examinando no exame da OAB. O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor é claro ao definir que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Mas o que seria ou quem seriam os destinatários finais? Vamos ao exemplo. Uma papelaria pode ser destinatário final na venda de uma resma de papel? Claro que não, pois afirmei que a papelaria vendeu a resma de papel. Logo, já dando um spoiler, ela é considerada fornecedora. Porém, se ela mesma, tá, se esta mesma resma de papel, tá, é usada pela papelaria no seu escritório para uso de seus funcionários na geração de relatórios e afins, neste caso, a papelaria sai do status fornecedor e vai para o status consumidor. Olha um outro exemplo. Estou vendendo um carro na OLX. O comprador é considerado consumidor? Claro que não, pois o artigo 3º, tá, do Código define que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados que desenvolvam atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. E apesar de estarmos diante de uma aparente relação de consumo, se eu estiver vendendo o meu carro, não serei enquadrado ou definido como fornecedor. Logo, o comprador não terá a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Beleza. Então você está dizendo que se eu vender um carro com defeito, não serei punido. Claro que sim. Tá? Não pelas regras do CODECON, e sim pelo direito das obrigações. Nunca se esqueça do artigo 186 do Código Civil. Muitos alunos vêm com a indagação do consumidor por equiparação, quando se trata da violação à coletividade de pessoas ainda que indetermináveis que haja intervido nas relações de consumo. Aqui o legislador usou o termo indetermináveis para designar 2 tipos de consumidor: os não determináveis e os indefiníveis, pois seriam aqueles que sofreram com o evento, porém sem poderem ser definidos. Por isso a importância do PROCON. Então já sabemos que nem todos podem ser considerados consumidores e nem todos podem ser considerados fornecedores. Agora temos que entender o que pode ser objeto de uma relação de consumo, um produto ou serviço, ali nos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º do CODECON. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Veja que o legislador definiu que produto é um bem e não uma coisa. Logo, este produto deve ser algo que possa ser valorado e não apenas apropriado. Como? Um peixe não pode ser um produto. Sim, se comprado numa peixaria ou pescado num pesqueiro, ele é um produto. Não aquele peixe que você pescou naquele final de semana lá no rio, próximo da sua casa. Ali, aquele peixe, ele é coisa e não bem. Mas isso é para ser tratado lá no direito das coisas. Uma casa pode ser objeto de proteção do CODECON? Sim, se comprada de uma construtora ou imobiliária. Porém, se comprada diretamente do proprietário, sem a intervenção, a questão será tratada pelo direito das obrigações. Já em relação a bem material e imaterial, sim, aquele bem tangível ou intangível, como exemplo o livro, que na livraria é um bem móvel, materialmente definido, a ideia do escritor é um bem imaterial, intangível.
Por isso, algumas faculdades proíbem fotocópias de livros, só não conseguem proibir cópia da cópia. Aluno sempre dá um jeito de conseguir o que quer. Terminando, vamos falar do que seria serviço. Aqui a definição é mais clara e segue a lógica anterior, quando se exclui apenas as relações trabalhistas, enquadrando todos os demais serviços. Então o pedreiro que fez aquela reforma lá em casa pode ser considerado fornecedor? Eu entendo que sim, porém não o chamaria para corrigir o serviço mal feito, pois poderia sair mais caro. Assim a gente conclui o tema do episódio de hoje. Se você ouviu até aqui, eu tenho certeza que você avançou muito bem em seus conhecimentos sobre distinção entre consumidor e fornecedor à luz do Codecon. O Top PreparaCast foi criado para facilitar o seu acesso aos conhecimentos e que te deixam mais perto da aprovação no exame da OAB. Se você tiver qualquer dúvida sobre o tema de hoje, pode me mandar um e-mail para topreparatório@gmail.com ou pelo WhatsApp 63981272091 e falar diretamente comigo. No próximo episódio, vamos aprender um pouco mais sobre a política nacional nas relações de consumo ou de outro assunto que venha a enriquecer a sua preparação, pois o meu compromisso é com a sua preparação segura e eficaz. Para não perder nenhum episódio, é só seguir o Top PreparaCast na sua plataforma de podcast preferida, que assim você sempre vai ficar antenado e vai ficar sempre um passo à frente, como eu te prometi lá no início. O Top PreparaCast está disponível nas principais plataformas de podcast, como Anchor, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. E se você conhece alguém com deficiência auditiva, indique o canal Top Preparatório OAB e Concurso no YouTube, onde deixo o vídeo com a transcrição de cada episódio do Top PreparaCast e de outros vídeos que podem lhe ajudar durante sua preparação. Vou deixar aqui na descrição toda a descrição dessa aula de hoje. Curta a nossa página no Facebook, Top Preparatório, nosso perfil no Instagram, top.preparatório, e no Twitter, ali é diferente, @profvirgílio. Sem esquecer do nosso site, www.toppreparatório, agora com 2 P's, tá? .com.br. Obrigado por ouvir até agora e até o nosso próximo Top PreparaCast.